Boa noite a todos os nossos alunos. Vamos falar um pouco hoje sobre proposições e conectivos lógicos, disciplina de raciocínio lógico. Bom, gente, vamos iniciar falando aí sobre proposição. O que seria proposição? Um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, de modo que se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Ou seja, para ser uma proposição, tem que ser uma oração declarativa, onde você pode atribuir ou o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Tá ok, gente? Olha alguns exemplos. O pré-concurso Núcleo BM Educacional fica em Santana. Aos meus alunos do pré-concurso Núcleo BM Educacional em Santana, sabe que essa frase é verdadeira. Podemos valorar essa frase, ok? Podemos valorar essa oração declarativa. Olha o segundo. Uruguai é um país da América do Sul. Nós sabemos que o Uruguai é um país da América do Sul. Então, isso é uma oração declarativa verdadeira. O terceiro, o Pará é um estado do sul do Brasil. Galera, o Pará é um estado do norte. Então, essa frase é falsa. Essa frase é falsa. Vamos lá. Bom, gente, nós já sabemos o que é uma proposição. Proposição é uma oração declarativa, onde eu posso dar um valor lógico ou verdadeiro ou falso. O que não é uma proposição? Sentenças exclamativas não são proposições, tipo moleza, parabéns, feliz Páscoa. Isso não é pra gente uma proposição. Apareceu esse símbolozinho, né? Apareceu esse símbolozinho, você já sabe que isso não é proposição. Isso é uma sentença exclamativa. Sentenças interrogativas, uma pergunta. Como está você? O jogo foi quando? Quando foi o jogo? Beleza, galera? Então são sentenças interrogativas. Isso não é proposição. Isso não é uma oração declarativa que eu possa verificar se é verdade ou se é falso, tá? Sentenças imperativas, aquelas que dá ordem, um pedido, né? Isso não é para mim proposição. Estude até passar, leia aquele assunto, uma ordem, um pedido. Isso não é uma proposição, ok? Sentenças abertas, como eu digo, quando eu digo x mais y é igual a 3. E aí, galera, para mim saber se isso é verdade, se é falso, eu preciso do valor de x e de y. Então isso é uma sentença aberta, tá bom? Olha esse outro exemplo. Ele é o melhor dentista. Para mim saber quem é o melhor dentista, eu preciso saber quem é ele. Então isso é uma sentença aberta. Não tem como eu valorar isso como verdadeiro ou como falso, tá? Agora, muito cuidado, não é porque tem uma variável que é uma sentença aberta. Olha esse exemplo, 3x igual a 4x, Isso é uma oração declarativa falsa, gente. 3x é igual a 4x, 3x é igual a 4x. Isso aí não é verdade, isso é falso, né? Essa sentença declarativa ela é falsa. Nunca eu posso dizer que 3x é igual a 4x. 3x é igual a 3x. 4x é igual a 4x, ok? Então isso é uma proposição. Muito cuidado com esse detalhe. Não é porque eu vejo a variável aqui que isso vai ser uma sentença aberta. Tem de valorar, tem que ver se dá para valorar, tá ok? Se dá para dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Sentenças sem verbo.
sentenças sem verbo não pode ser uma oração. Tá ok? Então, se não pode ser uma oração, então não pode ser proposição. Marcelo lindo não é proposição. Andresa feliz não é proposição. Mas professor, se tivesse aí, Andresa é feliz, aí sim seria uma proposição, porque teria um verbo, teria sujeito e teria predicado. Ok? Vamos lá. O paradoxos são contradições, gente. São frases que nós falamos que elas são verdadeiras, mas elas se tornam falsas. São frases que nós falamos que elas são falsas, mas elas se tornam verdadeiras. Isso me dá uma contradição. Então, tem frases que são paradoxos. Não posso determinar se são ou verdade ou falsas. Tá ok, gente? Vamos ver aqui, ó. Bora ver esse exemplo, analisar direitinho. A frase dentro destas aspas é falsa. Bom, gente, bora valorar isso aqui. Vamos dizer que essa frase ela é verdadeira. Se essa frase é verdadeira, olha o que eu vou ler. A frase dentro destas aspas é falsa. Como? Eu estou dizendo que ela é verdadeira. Aí quando eu leio dentro, ela é falsa. Então me dá dois valores lógicos, dois valores lógicos. Então isso é uma contradição. Proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser os dois, tá? Então isso é uma contradição. Agora presta atenção. Se eu falar que essa frase aqui ela é falsa. Olha, se essa frase é falsa, vamos ler. A frase dentro destas aspas é falsa. Se essa frase é falsa, então a frase dentro destas aspas é o que? Verdadeira. Olha, de novo, falso, verdade. Falso, verdade. Então, não tem como eu definir aí, não tem como eu dizer se é verdade ou se é falsa. Fica uma contradição. Bora ler essa segunda aqui para discutir um pouco mais, ó. Esta proposição é falsa. Esta proposição é falsa. Vamos falar que essa frase aí é verdadeira. Pronto, vamos considerar ela verdadeira. Olha, se eu considerar ela verdadeira, olha o que eu estou dizendo. Esta proposição é falsa. Se é verdadeira, é falsa. Verdadeiro e falso. Então, o que ela declara é falso. E eu estou dizendo que ela é verdadeira. Então, me dá uma contradição aí. Ó, vou dizer que essa frase agora, esta proposição é falsa, vou dizer que ela é falsa. Ela não é verdadeira, vou dizer que ela é falsa. Agora vamos ler ela, considerando ela falsa. Esta proposição é falsa. Já que essa frase, para mim, é falsa, então essa proposição vai ser o quê? Verdadeira. Me dá dois valores lógicos. Me dando dois valores lógicos, eu tenho uma contradição. Isso é um paradoxo. Galera, aprendemos um pouquinho mais aí sobre proposições. Bom, gente, existem os princípios das proposições. São três princípios. O princípio da identidade. O princípio da identidade é o seguinte. Quando você diz que ela é verdadeira, ela é verdadeira. Pronto, acabou. Quando você diz que ela é falsa, ela é falsa. E pronto, acabou. É o princípio da identidade. Você identificou ela e disse que ela é verdadeira. Pronto. Não tem como depois tu dizer que ela é falsa. Ela é verdadeira, ela é verdadeira. Beleza? É isso que é o princípio da identidade. Que é o princípio da não contradição. Você não pode ter uma proposição que vai ter valor verdadeiro e falso. Né? Não vou ter uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Ou ela vai ser verdade ou ela vai ser falsa. O princípio da não contradição. Tá ok? Ela não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. É isso que diz o princípio da não contradição. E o princípio do terceiro excluído? A proposição ela só tem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não tem uma terceira. Talvez, quem sabe. Não existe uma terceira possibilidade aí para essa proposição. Tá? Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa.
Bom, gente, nós temos aqui o conceito de proposição. Proposições simples e proposições compostas. O que são as proposições simples? É a proposição que não contém nenhuma outra como parte integrante de si mesma. É só ela, né? Aquela proposição que é só ela. É a proposição simples. Por exemplo, número 7 é ímpar. É uma proposição, uma ideia. Eu posso valorar como verdadeiro e falso. 2 vezes 4 é igual a 9. Ó. É uma proposição simples. Eu posso valorar como verdadeiro e falso. É uma oração declarativa, que vai ser ou verdade ou falsa. Agora, quando eu junto as duas, eu vou ter uma proposição composta. Eu posso ligar ela através do conectivo ali. Ó. Número 7 é ímpar e 2 vezes 4 é igual a 9. Quando eu junto essas duas proposições simples, eu monto a proposição composta. A proposição composta é formada por duas ou mais proposições simples, unidas através de conectivos. Que conectivos são esses, gente? Ó, eu tenho o conectivo da negação, não, que é representado pelo tio. Se eu digo assim, Marcelo ganhará um carro. A negação será o quê? Marcelo não ganhará um carro. Ok? Eu tenho a conjunção e, está aqui, é representado pelo símbolo vovô. Tá ok? Apelidado aí como símbolo vovô. Aí você pode ter assim, ó. Marcelo é enfermeiro e professor. Marcelo é enfermeiro e professor. Ó, conectivo e aí, que significa conjunção. Ele é chamado também de conjunção. Ele é apelidado de conjunção. Você tem conectivo ou. Nós temos que dar um exemplo aqui em cima com conectivo ou. Marcelo é enfermeiro ou técnico em enfermagem. É uma disjunção, tá? Uma disjunção representada pelo símbolo V, né? V de verdade. Quem manda é a verdade. Olha, o ou exclusivo também é representado pelo V, mas com um tracinho embaixo. É chamado também de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Você também tem o condicional. Se A, então B. É causa e consequência, cujo símbolo é uma setinha direcionada para a direita. Você tem o bicondicional, você tem mais um conectivo bicondicional, que é o se e somente se, cujo símbolo é esse aqui. Ó. Vamos falar mais à frente sobre desses separadamente, mais detalhadamente, de cada um desses conectivos, beleza? Galera, um abração aí, até a nossa próxima aula!